Louvado seja o Senhor. Gênesis 14, a partir do 12, diz a palavra do Senhor, Sagradas Escrituras, espada do Espírito, livro eterno, bendito seja o Senhor. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes. Vou repetir isso: 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Vou repetir isso: nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor bendito, nós te adoramos, nós louvamos o teu maravilhoso nome. Teu nome é digno de ser louvado, o Senhor é digno de ser bendito. A ti pertence a adoração pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade, pois não há outro Deus senão o Senhor, e não há fora de ti. Nunca houve, nem nunca haverá. Não há como o Senhor, e tu te sobressais acima de tudo e de todos, como o Altíssimo, o Eterno, o Santo, o Admirável, o Perfeito, Glorioso, Incomparável, Absoluto, Majestoso, Magnífico, perfeito em todas as suas obras, santo em toda a sua plenitude, Deus de glória e de reinado perpétuo. Reina o Senhor pelos séculos dos séculos, de geração em geração, exaltado sobre todos os povos da terra e acima de todos os deuses. Não há como o Senhor. Grande é o teu nome e grande é a tua força. Maravilhosos são os teus feitos e tremendas são as tuas obras. Saiba-se isso em toda a terra. Ecoem entre as nações os louvores do Senhor, e a glória devida ao teu santo nome suba ao teu trono, pois tu, ó Senhor Altíssimo, és o Deus eterno. Louvamos-te, adoramos-te, Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo, e damos-te graças por estarmos diante do Senhor e agora expostos à tua palavra, e oramos para que a tua palavra, vivificada pelo Espírito, nos ministre, nos abençoe. Nós queremos receber
de Ti. Em nome de Jesus, nos abrimos para o Espírito Santo. Toma todo o nosso pensamento, leva cativo o Espírito Santo até o trono da graça, para que nada percamos e o Senhor nos ministre de fato e de verdade. Nós queremos ouvir-te, nós queremos receber de Ti e Te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu acho que todos conhecemos o contexto do que nós lemos. Na verdade, do capítulo 14, nós só não lemos alguns versos, 11 versos, e o contexto, especificamente esses 11 versos, mostram que houve guerra de 5 reis contra 4 reis. Não é? Alguns reis que foram submissos a Quedorlaomer por anos, de repente decidem rebelar-se, e então Quedorlaomer une suas forças, e aí há uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E essa guerra não tem absolutamente nada a ver com Abrão. Vou dizer de novo, essa guerra não tem absolutamente nada a ver com o homem de Deus, o servo do Senhor, Abrão, o pai da fé. Nada. Até que, por causa dessa guerra, seu sobrinho é afetado, Ló e sua família são atingidos e os seus bens inclusive roubados. Vocês estão aqui, sim ou não? Eu queria dizer para você nessa manhã que algumas guerras nos envolvem porque Deus nos demanda entrar nelas. Vocês estão comigo, gente? Algumas guerras nos envolvem porque Deus nos coloca nelas, né? Às vezes recebemos comandos específicos de Deus para batalhar por pessoas, por famílias, por situações, por territórios. Enfim, algumas guerras nos envolvem porque Deus nos coloca nelas. Algumas outras guerras não nos envolvem porque Deus não nos chamou para elas, não nos comissionou para elas, e nós não deveríamos entrar nelas de jeito nenhum. Estão comigo? Ao longo da história, a gente vê muita gente apanhando em guerras nas quais não deveriam estar, né? Eu sempre me lembro de uma situação em que me convidaram para ministrar um seminário de adoração numa determinada cidade. E quando me pegaram no aeroporto, levando-me para o hotel, já disseram para mim: pastor, vamos aproveitar bem o tempo, nós temos uma agenda corrida. Então nós queríamos dizer para o senhor quais são os seus compromissos. Nós vamos chegar agora no hotel e temos um grupo de guerreiros esperando pelo irmão, para que o irmão nos dê os comandos, e logo a seguir então nós vamos sair para algumas guerras na cidade. Nós vamos ungir pontos estratégicos, nós vamos ungir o trevo da cidade, os trevos da cidade, nós vamos ungir os monumentos consagrados ao maligno, e nós vamos, enfim, fazer decretos. Aí eu deixei que falassem, e finalmente eu disse assim: gente, deixa eu agora falar para vocês a minha agenda. Minha agenda é a seguinte: eu vou chegar no hotel, vou almoçar, depois eu vou para o meu quarto, orar, rever todo o material que eu tenho preparado, para que à noite vocês venham me buscar e eu possa ministrar o que eu vim ministrar, um seminário de louvor e adoração. Aí disseram: como assim? Eu disse: como assim? O quê? O senhor não vai para a guerra com a gente? O senhor não vai dar umas direções apostólicas e não vai sair para a peleja conosco? Eu disse: não, pastor, mas como? Nós trouxemos o irmão, desculpa falar, mas estamos pagando o seu avião, pagando o seu hotel, né? E nós temos toda essa programação. E eu disse: gente, olha, vocês me perdoem, eu não vim programado para guerra nenhuma. Vocês entraram em contato comigo e me pediram um seminário de adoração. Eu me preparei para um seminário de adoração. Se vocês estão preparados para a guerra, o Senhor seja convosco e vos abençoe e vos faça voltar em vitória com os despojos. Mas quanto a mim, bom é estar junto a ti, pois o Senhor
É o meu descanso, né? Eu quero é descanso, minha gente, né? E me disseram com os olhos arregalados: mas o senhor é um apóstolo. Eu disse: sim, mas isso não quer dizer que eu seja um idiota, né? Não é porque eu sou um apóstolo que eu vou entrar em toda a guerra que aparece. Vocês estão me entendendo, gente? Inclusive, nós precisamos entender que a autoridade que está sobre nós, seja ela pastoral, profética ou apostólica, a autoridade que está sobre nós funciona na esfera onde Deus nos colocou para servir. Fora dela, não. Eu preciso conhecer o meu território de ação. Eu preciso conhecer a minha esfera de autoridade, porque aí eu vou ser efetivo, aí eu vou ser eficaz, aí eu vou ser produtivo, aí eu vou ser influente, aí na minha esfera de ação e de autoridade eu vou ser bem sucedido. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim ou não? Então algumas guerras nos envolvem porque Deus nos põe nelas. Deus diz: olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você vá para essa peleja, eu quero que você se envolva nessa batalha. Ok, e nós dizemos amém, Senhor, sim Senhor, porque se Ele comissiona, Ele respalda. Algumas outras guerras não deveriam nos envolver em hipótese alguma. E por favor, irmãos, prestem atenção: se estamos apanhando nas guerras que estamos realizando, é preciso verificar se o Senhor nos comissionou para elas, ou se a gente entrou de gaiato no navio. Estamos aqui ou não? Não, apóstolo, mas é que tem as retaliações. Espera, se Deus comissionou, não tem espírito que possa retalhar. Porque se Deus comissiona, Deus respalda. Vocês estão aqui, gente? Eu posso falar uma coisa honesta com vocês? Eu vejo gente que não pensa em guerra de jeito nenhum, vivendo mais feliz do que quem está em guerra o tempo todo. Vou dizer de novo, tá? Eu vejo pastores que nem acreditam em guerra, vivendo mais felizes do que guerreiros, vivendo mais prósperos do que guerreiros, vivendo vidas mais leves do que os guerreiros. Vocês estão aqui? Então, eu não estou com isso querendo dizer não guerreemos nunca. Mas eu estou com isso querendo dizer, se Deus nos comissionou, Deus vai nos respaldar. Nós não temos que apanhar numa guerra onde Deus nos colocou. Sim ou não, gente? Se for para ser corrigido, que sejamos corrigidos pelo Senhor e não pelo inimigo. Amém ou não? Se for para ser disciplinado, se for para ser tratado, que seja pelo Espírito Santo, não pelo adversário. Então, algumas guerras nos envolvem, porque Deus nos chamou e a gente diz: sim, Senhor, o nosso general é Cristo. E vamos com Ele para a peleja. Mas aí Ele vai nos respaldar. Então, se estamos apanhando nas batalhas, precisamos ver se Deus nos comissionou para elas. Porque em algumas Ele nos coloca, em outras não deveríamos entrar de jeito nenhum. Porém, algumas terminam nos envolvendo porque tocaram o que é nosso. E é aqui que eu quero me concentrar com você. Se estão tocando o que é nosso, definitivamente temos que partir para a guerra. Alô? Já repeti várias vezes, mas vou reforçar o conceito. Algumas guerras nos envolvem porque Deus nos chama para elas. Aí vamos ser bem-sucedidos porque Ele dá o respaldo. Em outras guerras não devemos entrar de jeito nenhum porque não são nossas. Precisamos reconhecer nossa esfera de autoridade. Mas há outras ainda que terminam nos envolvendo porque tocaram o que é nosso. A guerra era de 5 reis contra 4. Não tinha nada a ver com Abrão. Mas quando tocam em Ló, Abrão diz: espera aí. Aí não. Agora vocês mexeram com quem estava quieto. Né? E então Abrão parte para a batalha. Vocês estão comigo? Então, se estão tocando o que é nosso, nós precisamos, em definitivo, arregaçar as mangas e partir para a batalha. Alguns de nós, irmãos, em nossos ministérios,
temos visto áreas aprisionadas, pessoas aprisionadas, ministérios, departamentos aprisionados, sonhos aprisionados. E nós precisamos, em definitivo, partir para a guerra, porque se estão aprisionando o que é nosso, a libertação virá por nosso intermédio. Mesmo com respeito a familiares, Deus sempre levanta alguém na família para trazer redenção para toda a parentela. E se Deus começou a salvação através de nós, então temos que nos posicionar para que os nossos aprisionados sejam livres, em nome do Senhor. Vocês estão comigo? Nós temos um grave problema entre cristãos evangélicos, que é a tentação de querermos ser grandes em tudo o que fazemos, sobretudo nos nossos dias, quando inclusive uma síndrome de megalomania atingiu alguns da liderança, digamos, nacional, né? E outros, inclusive bem-sucedidos, explodiram com seus ministérios. Nós ficamos tentados a crer que também precisamos seguir nesse mesmo rumo, buscar essas mesmas metas e atingir essas mesmas conquistas. A gente fica tentado a ser grande, a querer ser grande, a realizar coisas grandes e extraordinárias. E termina que a gente se frustra quando não consegue, né? E a vida cristã fica um negócio muito, muito desgastante. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Você vê alguns estourando no ministério, prosperando, arrebentando, crescendo, com milhares de gente no seu rebanho, né? Outros megalomaníacos, né? Também explodindo ministerialmente. Então você fica tentado a querer ser grande. E quando não atinge, inclusive, metas e sonhos que você estabeleceu, bate a frustração. E aí a vida cristã fica desgastante demais, gente. Precisamos fazer alguns ajustes. Nós precisamos entender, em definitivo, irmãos, que sucesso não é necessariamente ser grande. Ser bem-sucedido não é necessariamente ser realizador de grandes feitos, de feitos notórios e notáveis. Vocês estão comigo, sim ou não? Sucesso é simples e tão somente, e isso parece que mexe com a gente, né? A própria cultura demanda sucesso das pessoas, quer na igreja, quer na vida secular, no trabalho, numa carreira profissional. Todo mundo tem como foco o sucesso, mas a gente precisa ajustar o entendimento de que sucesso necessariamente não é algo grande. Sucesso é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é simplesmente alcançar bom resultado no intento. Vocês estão me entendendo, gente? Então, o pastor de 50 pessoas, que está cuidando bem dessas 50 pessoas, está fazendo essas 50 pessoas serem cristãos legítimos, verdadeiros discípulos de Cristo, ele não é menos bem-sucedido, ele não é um fracasso, ele não é menos bem-sucedido do que aquele que atingiu 40 mil pessoas, do que aquele que tem um templo e para 16 mil pessoas com 3 cultos no domingo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Aos olhos humanos pode parecer menor, menos relevante, menos importante, mas se ele está conseguindo bons resultados com os 50, embora ele não seja tão
visível quanto o outro que tem 16, 20 mil, 40, 50, 60 mil. Eu conheço ao redor do mundo igrejas com 60 mil membros, 200 mil membros. Já pensou que maravilha, né? 500 mil de membros, que é o caso do David Yong Cho na Coreia, né? 500 mil de membros. Isso é uma maravilha. Mas aquele que está cuidando de 50 e fazendo deles genuínos discípulos de Cristo, ele está conseguindo bons resultados com aqueles 50. Ali ele é um sucesso. Nós precisamos, gente, tirar os pesos de sobre os nossos ombros. Sobretudo, alguns específicos, como por exemplo, peso da culpa. A gente estabelece sonhos, não atinge, a culpa cai sobre a gente e nos esmaga. Alô? Eu vou fechar o ano com 300 membros. Aí fecha o ano com 150. Aí pronto. O peso da culpa esmaga. Só que ele tinha 50 e conseguiu fechar o ano com 150. É um sucesso. Alô? Ou ele tinha 100 e conseguiu fechar com 150. Por favor, pensa comigo. Se você tem 100 pessoas e consegue fechar o ano com 150, significa que você conseguiu mobilizar pelo menos metade do seu povo para gerar ao longo do ano. E conseguir mobilizar 50% do seu povo para ganhar mais é um sucesso. É um sucesso. Nos nossos dias, quando eu me converti era diferente. A gente pregava até para o poste, né? Eu comecei pregando para o milharal. Eu ia treinar ministração no meio do mato e pregava para o milho, para o milharal. A gente queria pregar para Raimundo e todo mundo. Hoje as pessoas vêm para a igreja para ser abençoadas, não para serem ativadas. É diferente. Então, você conseguiu mobilizar 50% do seu rebanho e eles reproduziram. Você é um sucesso, irmão. Vocês estão comigo? Se a gente fosse medir de acordo com os conceitos deste século, essa nossa reunião seria um fracasso, porque nós temos espaço para 200 pessoas e estamos com 50. Alô? Mas se hoje a palavra que Deus está nos trazendo tocar a vida de alguém e abençoar essa pessoa de maneira que ela possa sair daqui curada, ou liberta, ou melhor, ou mais feliz, ou livre para romper, ou capacitada para tomar de volta o que é seu e está aprisionado, a palavra então atingiu o seu propósito. A reunião, portanto, foi um sucesso. Estamos juntos, gente? Nós precisamos também nos fazer livres. Falei da culpa. A gente também precisa fazer-se livre das cobranças. Nós exigimos demais da gente, porque achamos que Deus espera de nós coisas grandes. Entendem? Nós já ouvimos pregações do tipo: Deus quer que você seja um sucesso. E a gente pensa: uau, é isso aí. Só que em que Deus quer que você seja um sucesso? Em que área? Em que função? Em quais obras? Hein, gente? Olhando para o nosso redor e vendo os grandes bem-sucedidos, a gente pode ser afetado pela síndrome da megalomania e esquecer que aquele irmãozinho que lidera uma casa de recuperação com 13 internos e os está libertando, ele é um sucesso. Deus o chamou para ser sucesso,
com 13 de cada vez, que é o que a casa comporta. E ele fica lá às vezes 2 anos com aqueles 13. Em 2 anos, o cara que tinha 1.000 foi para 2.000. O que tinha 5.000 foi para 7.000. O que tinha 10.000 foi para 15.000. Ele está com 13. Mas aquele que foi para 15.000 é um sucesso. Aquele que está libertando os 13 na casa de recuperação é um sucesso. A gente precisa se livrar das cobranças. Vocês parecem que não estão gostando não, gente. Vocês queriam que eu estivesse botando peso em cima de vocês, né? Você é um fracasso, meu irmão. Você não tem 1.000 pessoas. Você é uma bola murcha, meu irmão. Era isso que você queria? Não, querido. Jesus disse assim, olha, vocês estão cansados e sobrecarregados? Vem para cá, eu vos aliviarei. Jesus nunca nos chamou para colocar pesos sobre nós. Nunca. Nunca. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, pastores. Se estamos colocando peso sobre os nossos irmãos, sobre os nossos discípulos, sobre os filhos na fé que Deus nos concedeu, se estamos colocando peso sobre o povo que congrega conosco, nós não estamos trabalhando com Jesus. Nós estamos numa linha oposta, numa linha contrária. Jesus não estabelece peso sobre ninguém, Ele tira o peso. Ele tira os fardos. Alô? Estão aqui, gente? Vocês estão cansados e sobrecarregados? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ou seja, a vida cristã devia ser leve. Devia ser leve, gente. Vocês estão comigo? Não devia ser um fardo, não devia ser um peso, irmãos. A vida cristã devia ser divertida. Por que cristãos espirituais são carrancudos? Hein, gente? As pessoas dizem, aquele ali é um homem de Deus. E você olha para ele, ele está sempre assim. Ô irmão, está preocupado? Não. Estou feliz. Estou em paz. Não parece. Não parece. Parece que quanto mais espiritual, mais feio tem que ser. Quanto mais espiritual, mais triste. Quanto mais espiritual, mais pesado. Quanto mais espiritual, mais infeliz. Não é assim, não devia ser assim. Devia ser o oposto. Quanto mais espiritual, mais livre. Quanto mais espiritual, mais feliz. Quanto mais espiritual, mais leve. Porque quanto mais espiritual, menos peso. A igreja põe muito peso. Sim ou não? Nós temos que ser livres da culpa, nós temos que ser livres das cobranças, nós temos que ser livres dos pesos. Nós temos que ser livres de frustrações, irmãos. Nós temos que ser livres da carga do fracasso. Hein? Fala sério, fala comigo, gente, de verdade. Quantas vezes você acordou de manhã dizendo, eu gostaria de não ter acordado, porque eu estou me sentindo a caspa da pulga do cachorro vira-lata que caiu da mudança na favela da Rocinha. Hein? Desculpa, vocês estão parecendo assustados. Você nunca se sentiu assim? Um pó, um vermezinho? Nunca? Esmagado por quê? Por pesos de culpa, por pesos de cobrança, por pesos de expectativas frustradas, por peso de angústia, pelo peso do fracasso, por depressão, infelicidade, quando a gente devia viver sorrindo. Demos Shakarian, fundador da Adonep, Associação dos Homens Homens de Negócio do Evangelho Pleno, né? Os homens de negócio cristãos. O Demos Shakarian escreveu um livro que é um dos mais tremendos que eu já li na minha vida, que muito me abençoou quando eu li, e te indico se você não leu. Inclusive, o próprio título, para mim, já é uma bênção. Ele se chama O Povo Mais Feliz da Terra.
É o título do livro. Vocês já leram? Procura. Demos, D-E-M-O-S, Demos Shakarian, S-H-A-K-A-R-I-A-N. Demos Shakarian, o povo mais feliz da terra. Ele conta seus testemunhos e como nasceu a Adonep, mostrando a diferença que Deus faz entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve, mostrando o quê? Que nós somos chamados para ser, o título do livro, o povo mais feliz da terra. É o que a gente deveria ser. Por que nós temos que ser carrancudos? Por que nós temos que ser infelizes? Por que nós temos que viver sob pesos de culpa, de angústia, de tristeza, de cobranças, de fracassos? Hein, gente? Por que nós temos que esperar de nós mesmos coisas que nem Deus exige? Alô? Aí não me venha com textos para espiritualizar a coisa, não. Não, mas está escrito, Davi, sede santos como eu sou santo. A expectativa de Deus conosco é muito alta. A expectativa de Deus conosco é que sejamos santos como Ele é santo. Mas para isso Ele nos deu o seu Espírito, que é o Espírito da santificação. O Espírito Santo é o Espírito da santificação. A santificação não é produto da nossa obra, não é resultado do nosso esforço. Ninguém consegue se santificar na força do braço. Ninguém se santifica por meio de sacrifícios pessoais. Nós nos santificamos por meio de relacionamento com o Espírito Santo. É para ser leve, não é para ser pesado. Vocês estão aqui, gente? Sim ou não? Ah, mas também tem: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É verdade. É verdade. Por isso Jesus Cristo orou: Pai, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, Ele quer que sejamos aperfeiçoados, mas para isso Ele nos deu a palavra. E a palavra deve ser um deleite, né? Eu devo me deliciar na palavra, meditar nela de dia e de noite, Salmo 1. E aí eu vou ser bem sucedido. Aí ela vai trabalhando em mim, ela vai me aperfeiçoando. Vocês estão aqui, gente? Sim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Deus não espera muita coisa da gente. Ele só espera que a gente coopere com a obra do Espírito e da palavra na nossa vida. O resto Ele vai fazendo no seu tempo. Tem uma musiquinha de criança que falava isso, né? No seu tempo, no seu tempo, no tempo de Deus. Porque cada coisa tem seu tempo. Vocês entendem? A gente às vezes se fere por exigir de nós o que nem Deus exige. Davi, mas eu pequei ontem. E você acha que surpreendeu a Deus? Você acha que Deus se assustou? Ah, não acredito. Meu menino pecou. Oh, e agora? Quem poderá nos socorrer? A gente não surpreende a Deus, irmãos. Ele sabia que a gente ia pecar ontem. Tem mais, Ele sabe que nós vamos pecar hoje. Ele sabe. Ele sabe. Entende? Nós não surpreendemos a Deus. Ele está preparado, Ele nos conhece, conhece a nossa natureza. Está trabalhando para melhorá-la. E Ele não vai desistir de trabalhar e de nos melhorar. Estamos juntos ou não? Filipenses 1:6, né? Aquele que começou a boa obra em vós vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo Ele vai estar trabalhando com você, irmão. Ele já sabe que até o dia de Cristo você vai dar trabalho. Até o dia de Cristo nós vamos dar trabalho para Deus. Mas Ele vai continuar tentando, Ele vai continuar trabalhando conosco. Vocês estão aqui, gente? Davi, você fala umas coisas que eu nunca escutei. Sim, por isso alguns estão começando a caminhar conosco e outros estão deixando de caminhar conosco.
Esses dias tive uma reunião com 2 pastores, e então conversamos sobre vários assuntos. No final, 3 horas de conversa. 2 pastores que me conheceram há algum tempo atrás, nos reencontramos e fomos tomar um café. E conversamos por 3 horas. Falamos sobre Bíblia, falamos sobre Deus, falamos sobre igreja, falamos sobre família, vários assuntos. No final, depois de 3 horas, um deles disse assim: o apóstolo, esse aqui que está na minha frente não é o Davi que eu conhecia há 10 anos atrás. Você mudou, meu irmão. Eu disse: é mesmo? Você acha? Tenho certeza, você mudou muito, Davi. Você era radical, rapaz. Eu disse: olha, eu ainda continuo em alguns aspectos, mas eu acabei tendo que descobrir e admitir que radicalidade, em alguns aspectos, só nos fere, só nos faz infelizes. Eu acabei por descobrir que a vida cristã precisa ser leve. Parece que os irmãos lá atrás já sabiam disso, né? O Jairo Trent Gonçalves, compôs há tanto tempo lá atrás: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus. Pronto, pregou o evangelho na primeira estrofe da música. Jesus me chamou para ser amigo, e ele me garante a vida eterna com Deus. Mas enquanto não estou lá com Deus, eu tenho que viver aqui calmo, sereno e tranquilo, sentindo descanso nesse viver. Não é para ser uma batalha, não é para ser uma peleja constante a vida cristã. A vida cristã é para ser um deleite. Então, sucesso é apenas resultado positivo de qualquer empreendimento. Se você tentou algo e foi bem sucedido, você é um sucesso. Se Deus te chamou para trabalhar com uma célula, e na tua casa cabe 10 pessoas, então de quando em quando você leva 10 pessoas, prega o evangelho, ganha 10 pessoas para Cristo, trabalha para elas serem discípulos de Cristo, e está conseguindo fazer isso com 10 pessoas, você é um sucesso, irmão. Você está atingindo o alvo. O resultado é positivo. Mas a gente está tentando ser grande o tempo todo. É porque sempre que alguém vai profetizar para a gente, profetiza: Deus tem uma grande obra contigo. Acontece que grande do ponto de vista de Deus não é a mesma coisa que do nosso ponto de vista. Do ponto de vista de Deus, ganhar uma pessoa para Cristo e fazer dela um seguidor fiel de Jesus é uma grande obra. É uma grande obra. Vocês estão aqui, gente, sim ou não? Algumas pessoas deixaram de caminhar conosco quando eu falo a verdade, quando nós começamos a abrir um pouco o entendimento. E deixamos de guerrear, por exemplo, guerras que não são nossas, né? E aí passamos inclusive a dizer: vamos parar de ver demônio em tudo quanto é moita. Às vezes não é demônio, gente, era alguém apertado para fazer pipi. A moita mexeu, o capeta, né? Eu lembro de situações hilárias que a gente subia um monte para orar. Eu lembro de uma que aconteceu com um grupo nosso. A gente subiu um monte para orar e estamos lá num momento de oração, calmo, sereno e tranquilo. A gente já tinha orado para valer, mas os gravetos começaram a acender. Vocês já viram isso, né? Os gravetos começaram a acender, a gente ficou tudo bobo assim, olhando os gravetos, até o tronco de uma árvore inteiro acendeu. Então estava todo mundo assim: oh, meu Deus, oh meu Deus, oh Jesus. Se fosse norte-americano estaria dizendo: oh my God, né? Todo mundo maravilhado. Então havia tranquilidade, a gente estava chorando, porque percebia a presença de Deus ali. Deus estava nos dando sinais de estar conosco. De repente aqui atrás,
No primeiro momento ninguém falou nada. No segundo, você ouviu isso? Eu ouvi a segunda vez já. Eu também ouvia 2 vezes já. Ai, arrepiou. Os crentes saem da presença de Deus facinho, né? Hein? Que doideira, né, gente? Basta a sensação de um capeta que a gente já esquece a presença. Olha que loucura, né? Está todo mundo na presença, quebrantado, chorando, maravilhado com os sinais que Deus estava dando. Mas bastou um barulho, que podia ser um capeta, e a gente esquece a presença. Uau! Como se a presença não fosse suficiente para nos proteger, mesmo que fosse o inferno inteiro chegando. Né? Aí o outro, gente, mexeu de novo. Ai, meu Deus do céu. Jesus, eu estou arrepiado. Gente, vamos guerrear. Já levantou todo mundo. Já começou a estender a mão para a moita. E capeta, e fora. E de repente, gente, no meio do mato, que mexe de novo, o mato dá uma abridinha assim. E no meio do mato aparece 2 olhão vermelho, gigantão assim, iluminado pela lua. Aí pensa nos crentes doidos. Aí, meu irmão, em nome de Jesus, fora capeta, sai. Aí alguém, eu não me lembro de quem, mas alguém falou, pera pessoal, pera, qual é o teu nome? Fale agora, em nome de Jesus, fala. E a gente escuta, era uma vaca. Era uma vaca no meio da moita. Que doideira, né? Que triste. A gente podia escrever um livro de piada gospel, porque, meu pai do céu, que tristeza a gente lembrar uma coisa dessa depois de tanto tempo. Que tristeza. Desde aquela época a gente era meio caça-fantasma, né? Saía da presença por causa de uma possível ameaça. Hein? Vocês estão aqui? Por causa de uma possível ameaça, a gente saía da presença. Uau! Hoje a gente tem entendido que a vida cristã precisa ser um pouco mais leve, gente. Mais suave, mais feliz. Isso não quer dizer que eu não acredite mais em guerra. Mas quer dizer que eu vou entrar em guerras para as quais Deus me comissiona. E não vou entrar naquelas que não tem nada a ver comigo, a menos que toque alguma coisa minha. Aí eu vou para cima. Estão me entendendo? Eu estou vendo, por exemplo, agora uma mobilização entre os evangélicos aí, fazendo guerra contra a tocha olímpica. Você está rindo? É sério. A turma está guerreando, está numa batalha, está expulsando, está queimando a tocha, né? Hoje mesmo, cedinho, eu já recebi uma matéria falando de quantos demônios foram liberados quando a pira, como chama? Pira olímpica, né? Foi acesa ontem, parece que foi o Guga que acendeu a pira. Quem? Vanderlei Cordeiro, o atleta lá, corredor, né? Bom, e onde que tem um Guga? Então, a pessoa que... um passou para o outro, tá bom. Aí disseram, colocaram lá que quando o Guga acendeu a pira olímpica, foi demônio para todo lado, igual bolinha de tênis. Para tudo quanto é lado, soltou demônios sobre a nação. E coisa. É meio Matrix, você se vira, porque senão, né? Tem muito demônio solto. Pior que demônio solto é demônio de estimação. E alguns de nós os temos, né? Vocês não estão curtindo a coisa não, né, gente? Pior que demônio solto é demônio de estimação. E alguns de nós acalentamos alguns bichinhos, né? Que é isso, Davi? Ô louco, tá chamando a gente de endemoniado? Não. Estou chamando você de pet shop maligno. Não é
Não chega a ser endemoniado, mas ó, e aí, colega? Sabe, gente, nós esquecemos, nós fazemos guerra contra os demônios da pira olímpica, contra os demônios da tocha olímpica, né? Puxa, seria tão legal se a gente fizesse o mesmo nível de guerra contra os demônios da desorganização, que tem feito a gente passar vergonha com a Olimpíada, né? Teve um time de basquete internacional aí de outro país inteiro que estava indo para o seu jogo e teve que cruzar a linha amarela e teve o quê? Tiroteio. Teve que todo mundo descer do ônibus, esconder embaixo do ônibus que estava tendo tiroteio. Eu fico pensando, meu Deus do céu, por que os bandidos não dão uma trégua? Ô, gente, pelo menos para a gente não passar tanta vergonha, dá uma trégua, atira outro dia. Mas dá uma trégua durante as Olimpíadas, para a gente não passar tanta vergonha, porque já somos escrachados lá fora por causa dessas coisas. Vamos dar uma trégua. Não. A gente está mais preocupado com o demônio da pira olímpica. Vamos guerrear, então, contra os demônios da violência? Porque todos os dias mais de 200 mulheres são espancadas, são agredidas no Brasil. Todos os dias. Por que a gente não faz atos proféticos contra a violência contra a mulher? E ato profético contra a violência contra a mulher não precisa ser ato de oração, de intercessão, de benzimento com azeite, né? Podia ser um ato profético da igreja se organizar, da igreja fazer um manifesto, da igreja se apresentar e protestar, dizendo: nós não admitimos isso, nós requeremos leis que protejam a mulher de fato e de verdade, que protejam a criança. Porque a cada 3 minutos uma criança é violentada sexualmente nesse país. A cada 3 minutos. Por que a gente não faz guerra contra isso? Vocês estão me ouvindo, gente? Por exemplo, alguém mandou no WhatsApp que o grupo de rock do Ozzy Osbourne está vindo no Brasil e ele jura que vai comer um morcego no palco. Ele já fez isso antes. E ele deu uma entrevista dizendo que ele está vindo com a banda liberar um espírito de homicídio no Brasil para adolescentes. Não precisa. Avisa o Ozzy Osbourne que não precisa. Esse demônio já está agindo aqui. Já tem havido aumento no índice de suicídio entre adolescentes. Não é de hoje. Vocês estão aqui, gente? Só no Facebook há mais de, se não me equivoco, né, há mais de 200 e trololó páginas que orientam os adolescentes a se suicidarem. Só no Facebook. Dão dicas dizendo como se suicidar provocando maior choque na sua família, como se suicidar de forma menos dolorosa, de forma mais indolor. Tem dicas. Não precisa nem de demônio, gente. Vocês estão ouvindo? Hein? E se a gente observar algumas coisas que estão acontecendo no meio evangélico? Outro dia eu cheguei a conversar numa reunião de pastores, eu falei para eles, irmãos, o diabo está mandando demônios para as igrejas. Aí um pastor disse assim: sim, a guerra está ficando bem acirrada. Eu disse: não, querido, o diabo não está mandando demônio para fazer guerra, não. O diabo está mandando alguns demônios para a igreja para fazer curso. Para estudar. Aprender com alguns pastores. Porque tem coisas sendo feitas no meio evangélico que até o diabo duvida. Tem coisas sendo feitas no meio evangélico que quando o diabo vê, ele fala: nunca tinha pensado nisso. Esse cara é bom, hein? Ele junta uns 2 ou 3 e fala: cola naquele cara lá. É para endemoniar ele? Não, é para aprender com ele.
Que é isso? Por que a gente não faz algumas outras guerras? Por que a gente não faz uma guerra pelos órfãos? Eu vou te dizer uma coisa. Não precisava de muita oração. Não precisava de ungir as ruas da cidade. Se a gente quisesse fazer uma guerra pelos órfãos, a gente unia 4, 5 igrejas e abria um orfanato. É guerrear pelos órfãos. Juntos. Não precisa de muito esforço. Só precisa de disposição da gente acreditar que os órfãos são alvos de Deus. São filhos de Deus. São nossos irmãos. Salmo 68, verso 5. Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Está lá, escrito, registrado. Então, se a gente entendesse que são filhos de Deus e são nossos irmãos, a gente deveria guerrear por eles, porque eles estão aprisionados. Aí era só preciso disposição para a gente se juntar e acreditar que essa obra é de todos nós. E cada igreja contribui com um pouco. E então nós podemos acolher 10, 15, 20 crianças. Alguém já me disse, porque esse é um dos meus sonhos, é uma das minhas lutas, eu estou batalhando. Vocês não sabem, mesmo a nossa igreja não sabe, mas eu estou tendo reuniões quase que semanalmente, batendo em portas e portas e mais portas. Uma hora vai abrir e nós vamos ter um orfanato. E alguém me escutando falar sobre isso já me disse: Davi, isso é bobagem. É bobagem, Davi. Você vai pegar criança órfã, abandonada, você vai pegar problema, Davi. Esquece isso, cara. Isso é bobagem. E tem mais, a pessoa me disse: você não vai salvar todos os órfãos. Não mesmo. Mas se pudermos salvar 10, seremos um sucesso. Simples. Vocês estão aqui, gente, ou não? A gente precisa viver um pouco mais feliz, um pouco mais leve. E quando for para guerrear, guerrear para vencer, não para sair arrebentado. Estão comigo? E aí essa pessoa que inclusive mandou o WhatsApp dizendo: o Ozzy Osbourne que não sei o que, precisamos fazer guerra. Já teve um outro entrando lá no grupo dizendo: sim, isso é muita guerra, vamos pelejar, jejuemos e oremos. Como se adolescentes já não estivessem se suicidando. Parece que nós somos tontos, gente. Nós estamos com medo do demônio que a tocha traz. Nós estamos com medo do demônio que o Ozzy Osbourne traz. Sendo que esses demônios já estão aí. O príncipe deste século já está atuando. O espírito do anticristo já está neste mundo. Os adolescentes já estão se suicidando. Vocês estão aqui, gente, ou não? Faz guerra, eu acho engraçado, faz guerra contra os deuses da Grécia durante os Jogos Olímpicos. Mas durante o carnaval, nós fazemos retiro. Ué, me perdoe, durante o carnaval, o país mergulha na celebração idólatra a deuses da Grécia, do Egito, da África. Esses espíritos todos são soltos durante o carnaval. É meio incoerente você guerrear contra as Olimpíadas e descansar no carnaval. Não, se a Olimpíada fosse feriado prolongado, tinha retiro. Ah, tinha. Agora, irmãos, se tem algo nosso aprisionado, aí realmente não podemos assistir de camarote. Estamos juntos? Vou tentar encerrar, tá bom? Quando você vai para Lucas 16, de 1 a 13, você encontra uma das parábolas de Jesus que mais nos intriga. É a parábola do administrador infiel. É um sujeito que administra os bens do seu senhor, do seu amo.
e ele está roubando o seu patrão. Mas ele é descoberto e o patrão diz: eu quero prestação de contas, né? Porque eu sei que você está me roubando. E aí ele diz: e agora, o que eu farei? Ele diz: ir trabalhar na terra não posso. Não pode por quê? Porque ele é capataz. Vocês sabem o que é um capataz? Não. Um administrador, por exemplo, de uma fazenda, ele é um capataz. Ele é um administrador, ele não tem terras. Por isso ele não pode trabalhar na terra, ele não tem terras. E ele diz: mendigar também não quero. Ou seja, ele está entregue à sua própria sorte, né? Aí o que ele diz? Já sei, eu vou chamar os devedores do meu patrão, vou lhes dar descontos, porque assim eles se lembrarão de mim quando eu precisar deles, né? E aí Jesus disse: bravo, aplausos para esse cara. E a gente fala: quê? Como assim? Jesus está aplaudindo o cara era ladrão, e agora o cara está dando nó no patrão, está dando desconto pros... Como assim? Ele está manipulando o dinheiro do patrão, é corrupção, abaixa o PT, que é isso? Hã? Como Jesus elogia esse homem? Jesus não está elogiando o ato, o roubo, a corrupção. Jesus está elogiando a determinação deste homem. É isso que Jesus está elogiando. Ele chega a dizer: os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. E não é verdade? Os filhos da luz, quando a vaca está indo para o brejo, eles fazem o quê? Oi, a vaca está indo. Ó Senhor, livrai-nos. A vaca está indo. Senhor, não nos livrarás? Foi. A vaca foi para o brejo. Senhor, não vou mais na igreja. Não oro mais. Estou ofendido. O Senhor não fez nada. Eu orei e o Senhor não agiu. Nós culpamos a Deus, e esquecendo que oração é a junção de dois verbos: orar e agir. Ação e orar. Orar com ação. Oração. Jesus elogiou o administrador infiel, e ele tem base para elogiar, porque o administrador infiel, quando chama e dá desconto para os devedores, ele está praticando um princípio judaico-cristão, bíblico, chamado de tzedakah. Ele está simplesmente dando desconto, abatendo juros. Ele está fazendo justiça. Ele está praticando a tzedakah. Então Jesus tem base para elogiar, porque a sua atitude neste momento é correta. Ele vai praticar tzedakah. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E mais que isso, Jesus o está elogiando porque ele estava vendo a vida ir para o ralo, mas não sentou e chorou. Não sentou para lamuriar, para se queixar, para reclamar da vida. Ele não assistiu a vida ir para o ralo. Ele arregaçou as mangas e foi para a batalha. Ele disse: alguma coisa eu preciso fazer, não vou ficar assistindo. Jesus o aplaude porque ele não se deixou consumir pela passividade, que é o que nós evangélicos fazemos. Vocês estão aqui, gente, sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algumas áreas, algumas coisas da nossa vida, da nossa família, algumas pessoas da nossa parentela, algumas situações do nosso ministério não estariam aprisionados se a gente estivesse agindo. Mas a gente está assistindo. Vocês estão aqui, gente, sim ou não? Por exemplo, o sujeito tem uma empresa, a empresa entrou numa crise. Bom, o país está numa crise. Há quem negue, né? Mas quem nega é porque já roubou tanto que se garantiu, não estava na crise, ele já roubou tanto que ele tem, recurso está suprido. Porém, o país está numa crise, e o sujeito viu sua empresa entrar numa crise.
Então o que ele faz? Ora. A coisa continua apertada? Ele chama o pastor para orar. A coisa continua apertada? Ele chama os guerreiros para ungir a empresa. A coisa está piorando? Ele vai numa profeta. Desculpe, irmãos. Eu não estou dizendo que essas coisas não possam ou não devam ser feitas, mas eu estou dizendo que algo mais deveria ser feito. Ele deveria chamar os credores. Vamos renegociar a minha dívida, por favor. Deixa eu ver como que eu posso pagar você. Vamos para reuniões. Vamos para a luta. Vamos resolver o assunto. Vocês estão aqui? Vocês estão tudo me olhando com cara de empresário tranquilo. O sujeito se apertou com cartão de crédito. Pagou o mínimo. Bom, gente, pagou o mínimo do cartão de crédito, você comprou o máximo de dívida que podia. Né? Pronto. Já deu o primeiro passo errado. Mas Davi, o que você queria que eu fizesse? Meu irmão, fala com alguém da sua igreja, conversa com alguém da sua família, pega o bendito dinheiro emprestado, porque é melhor dever para um irmão ou para um parente do que dever para o cartão de crédito. Davi, essas coisas não se fala. Pois é, não se fala, por isso que os irmãos estão se arrebentando. Pede ajuda para alguém aqui ou ali e resolve o problema, sem se tornar refém do cartão, do banco. Vocês entendem? Agora, pagou o mínimo, no mês seguinte, pagou o mínimo de novo, e a dívida já aumentou. No outro mês, mínimo de novo, e a dívida... Aí de repente vem para a gente e fala: ô pastor, seguinte, estou devendo aí uns 7 mil reais, e como 7 é número perfeito, eu pensei que a igreja podia me ajudar. Agora, filho, por que quando era 300 reais você não procurou ajuda? Por que esperou chegar nessa soma toda? Eu estou falando disso que essa semana um irmão chegou para mim com uma dívida de 6 mil reais, né? Pastor, 6 mil reais. Eu disse: meu filho, você chegou na hora errada. Aí, como assim? Eu falei: meu irmão, nesse momento eu não tenho. Sabe a resposta que o sujeito me deu? Você não faz ideia. Você não acredita? Que é isso, pastor? O senhor mora em Alphaville. Quer dizer que se eu moro em Alphaville, eu tenho que transformar minha casa numa casa de acolhida para os refugiados. É por isso. É assim que funciona. Eu moro em Alphaville, gente, de aluguel. E pago por isso. Moro de aluguel. E já me arrependi, porque aquele pedágio bendito, Jesus de Nazaré, eu vou fazer um ato profético com aquele pedágio, qualquer hora dessa. Já me arrependi de morar, né? Foi um momento que minha filha estava vindo morar com a gente, não achamos casa em São Paulo. Vamos procurar. Botou lá naquele web imóvel, né? Zap Imóveis, não sei. E minha filha achou: olha, tem uma casa, vamos para Alphaville, pronto. Simples. Houve um momento e houve uma oportunidade, mas estamos pagando aluguel, e não quer dizer que, porque eu moro lá, vocês pensam que todo mundo que mora em Alphaville é rico? Vou contar um negócio para vocês: a maioria está quebrado, meu filho. Só está morando lá porque comprou a casa quando teve dinheiro, mas a maioria está quebrada. Você ora com os empresários ali, eles estão todos arrebentados, e mesmo os que têm dinheiro, está com a família em frangalhos. Esqueçamos, gente, de julgar pelas aparências, né? Aí o irmão vem e diz assim: não, você mora em Alphaville, você tem. Não, filho, peraí, primeiro quem fez a dívida foi você, não fui eu, né? Segundo, você deixou avolumar, e agora você quer que eu te salve? Não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente: nós não podemos assistir passivamente. A gente precisa aprender a partir para cima. Vocês estão aqui ou não? Você tem que entender que Satanás é um cachorro vira-lata.
late ardido. Mas se você ameaça pegar a pedra, ele bota o rabo entre as pernas e sai chamando Caim. Porque cão é descendente de Caim. Por isso que cachorros chamam Caim, Caim, Caim. Davi, de onde você está tirando isso? Eu estou tirando isso de Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo parte para cima quando a gente se acovarda. O diabo ganha campo quando a gente está no comodismo. O diabo ganha terreno quando nós estamos na nossa zona de conforto, irmãos, ou quando nos entregamos à comodidade, à passividade, à inércia. Agora, quando você se levanta, arregaça a manga, o Golias pode ser 3 vezes maior e pode estar falando grosso, mas você vai olhar para ele e vai dizer: eu sei em nome de quem eu vim, em nome de quem estou, eu sei a quem pertenço, eu sei a quem eu sirvo, e hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Se estão tocando no que é teu, parte para cima, não assiste a vida se arrebentar. Toma atitude e o Senhor será contigo. Está comigo? 4 reis contra 5. E Abraão acaba com eles todos com 318 homens. Alô? Davi, então eu vou na campanha dos 318. Vai. Não esquece de levar o sacrifício. Meus amados, tomem nota, eu vou dar algumas dicas para vocês de como você vencer e liberar o que é seu. Quantos de nós temos algumas coisas que você sabe que estão travadas e precisam ser liberadas? Desde ontem essa palavra está queimando no meu coração, eu estou perguntando para Deus: Senhor, o que eu ministro, o que eu devo falar? Desde ontem isso está no meu coração e eu tenho sentido que hoje Deus quer nos dar o que é nosso. Deus quer nos dar uma manhã de destrave, de liberação das nossas coisas que estão presas. Pode não ser lá um sobrinho daquele, puxa vida, que orgulho que eu tenho desse sobrinho, mas é seu sobrinho, né? Ou seja, pode não ser algo tão extraordinário, mas é seu, precisa ser liberado. Toma nota de algumas coisas que você precisa fazer. No verso 14, a Bíblia diz que Abraão separa esses 318 dentre os seus e diz que ele os escolhe por serem os mais capazes. A primeira dica para você triunfar nas batalhas, irmão: não luta sozinho. Não lute sozinho, mas procura lutar com gente capaz de ajudar você a vencer. Vocês estão aqui, gente? Alguns não lutam sozinhos, mas quando eles se juntam com derrotistas. Quando finalmente pede ajuda, ele pede ajuda para quem joga um balde de água fria. Meu irmão, estou numa batalha. Vocês sabem que um dos nossos grandes problemas na igreja é de ouvir, né? Evangélico tem problema de ouvir. Esses dias eu estava conversando com alguém, a pessoa falou por 2 horas e tanto. Aí no fim ela falou assim: puxa, só eu falei, o senhor não ouve, o senhor não falou, o senhor só ouve. Eu falei: querido, veja bem, Deus me deu 2 ouvidos e 1 boca. Eu acho que é para ouvir mais do que falar. Se fosse 2 bocas e 1 ouvido, era para falar mais. Além disso, querida, dá uma olhada no tamanho. Não tem alternativa, é para ouvir. Eu não sou de muito falar. Aqui não parece, né, gente? Aqui eu falo 1 hora, 2, se deixar eu falo 3, tranquilamente. Mas quem me conhece do dia a dia sabe que eu não sou de muito falar. Com essas 2 conchas acústicas aqui, tem mais é que ouvir. Mas no meio cristão a gente tem dificuldade de ouvir. Você chega para o irmão e fala: estou com um problema sério. Aí o cara fala assim: ah, é? O que houve? Você fala assim: eu não tive dinheiro para pagar a parcela do IPVA. Aí ele vira para você: eu não paguei nem a primeira. Ele não, você não sabe, eu estou com isso, eu estou com aquilo, bico de papagaio, eu não sei o que, a minha sogra me visitando. Ele te enche de problema. Você queria só repartir 1, ele te deu 20.
Nós não sabemos ouvir, nós não sabemos sentir a dor do outro, nós não sabemos permitir que a empatia nos leve a ser uma bênção na vida de outra pessoa. Parece que nós queremos o tempo todo ser o centro das atenções. Parece que nós queremos o tempo todo que se preocupem conosco. Por favor, gente, presta atenção. De vez em quando, nós é que devemos ser bênção. Nós é que devemos estender a mão de vez em quando. Uma vez ou outra é você que abraça. Tem um monte de gente que sai de igreja dizendo: na igreja ninguém me deu nenhum abraço. Entrei e saí, ninguém me deu nenhum abraço. Abrace! A melhor forma de receber um abraço é dando. Vocês estão aqui? Então, às vezes você não quer lutar sozinho, mas quando vai procurar alguém, procura alguém que te traz mais peso. Meu irmão, eu estou numa guerra, eu quero vencer isso, isso, isso. E a pessoa te diz: isso aí não é fácil não. Não sei se vai dar para Deus te livrar dessa não, irmão. Acho que aí você está frito. Ô querido, obrigado, hein? Quem precisa de demônio com um irmãozão assim? Supimpa, né? Quem precisa de inimigo quando eu tenho você, meu irmão? Puxa vida. Vai lutar? Luta. Não sozinho, mas procura os capazes. Os capazes de entender sua luta. Os capazes de sofrer com você. Os capazes de sentir sua dor. Os que são capazes de entrar na peleja com você como se fosse uma guerra deles. Os capazes de ouvir, os capazes de apoiar. Os capazes de somar. Procura lutar com os capazes. Segundo, no mesmo versículo 14, diz que esses 318 dos mais capazes eram nascidos em sua casa. Ele não foi procurar entre os servos agregados. Ele escolheu os mais capazes dentre os nascidos em sua casa. Segunda dica para você guerrear. A primeira é não guerrear sozinho, mas guerrear com pessoas capazes. A segunda é guerrear com gente de aliança. Os que não são da casa não sofrem pela casa. Vocês estão aqui, sim ou não? Você sabe por que você fala na sua igreja: gente, a igreja precisa de uma pintura. Quantos acham que a igreja precisa de uma pintura? Aí tem lá 300, os 300 levanta a mão. 318. Sim, ainda tem um que vira para o marido e fala: estou falando isso faz tempo. Olha que benção. Que gente observadora, né? Ótimo. Então, gente, nós compramos as tintas, mas achamos que não precisamos pagar uns pintores. Mesmo quem não é pintor sabe fazer um arremate. Então, vocês podem vir. Nós vamos ter um mutirão no sábado que vem. Quem vem? Hã? Vem Edivan, Gilson. Quem mais, Edivan? O John, Ademir, Weber e o Marcos. Você está me entendendo? Não vem a multidão. Os da casa são os que compram a briga. Eu vou inclusive te dar uma receita para você não ficar decepcionado com o seu povo. Você não quer decepcionar com o seu povo? Não fale com o seu povo. Não espera nada do seu povo. Vai direto aos da casa. Chama os da casa. Com esses você pode contar. Vocês estão aqui, gente, sim ou não? Jesus tinha 12, um deles ainda era, nó cego. Como diz lá no Nordeste, naquela música que fizeram, né? Vocês conhecem a música nordestina em homenagem a Judas? Judas matou Jesus porque era cabra safado, cabra safado.
Pastor César conhece porque ele tem ministério lá pelo sertão do país, aí sabe, né? Era 12, ainda tinha um traidor no meio. Pensa. Fala com os da casa. Você vai sofrer menos, vai se desestressar. Ou vai se estressar menos, aliás, né? Procure os de aliança, gente. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Não compartilhe suas guerras com todo mundo. Guerras se repartem com os que têm aliança, com os da casa. Entendeu? Vai guerrear? Busque quem é capaz de guerrear com você. E comece pelos da casa, porque esses têm aliança. Quantos estão me entendendo? Nos versos 14 e 15, a Bíblia diz que Abrão e os seus 318 perseguiram os reis e os inimigos à noite, até alcançar a todos. Isso fala de persistência, irmão, perseverança. Nós temos a mania de fazer uma oraçãozinha daquelas meia boca e esperamos que o céu se abra e que os anjos desçam com espadas flamejantes para resolver o assunto. Não, meu irmão, Jesus disse o seguinte: olha, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Agora o contexto, perdão, o sentido disso é de continuidade. O sentido do que Jesus está dizendo em Mateus 7,7: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, batei e abrir-se-vos-á. O sentido é de continuidade. Jesus está dizendo, de fato e de verdade, o seguinte: olha, bata, 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 até abrir. Se não abrir, bata, bata, continue batendo. Pede, pede, pede. Se não receber, continue pedindo. Só pare de pedir quando receber. Só pare de bater quando abrir. Só pare de buscar quando achar. Continue fazendo até acontecer. Se você vai entrar em guerra por alguém, vai entrar em guerra por algum departamento, por algum bairro, por seu ministério, por algo aprisionado, faça-o com perseverança. Em quarto lugar, vocês estão comigo ainda ou não? Já perdi vocês? Em quarto lugar, no verso 15, a Bíblia diz que Abrão e seus homens, repartidos contra os inimigos de noite, os alcançou, os perseguiu e os feriu. Repartidos, ou seja, ele tomou estratégias de guerra. Vocês estão comigo? Nós precisamos planejar, gente. Olha Jesus falando que o administrador infiel é mais astuto, mais sagaz que os cristãos. Por quê? Porque ele planejou a vida. Ele pensou no futuro e se organizou. Me ajuda, fala para alguém do teu lado e diga: você precisa traçar estratégias, meu irmão. Estamos juntos, pessoal? Você quer vencer na batalha, mas vai fazer o quê? Como você vai agir? Programe-se. Nós vivemos na base do Deus dará. Não, se der, é de Deus. Se não der, a Deus. Eu me lembro quando Deus nos deu a visão da Santa Convocação, que é o período de adoração em unidade, 24 horas por dia, durante o carnaval. Quando Deus nos deu aquela visão, eu reuni os líderes da nação. Passando a visão, o que eu ouvi de volta foi: Davi, olha, é lindo isso aí, cara, vai em frente. Eu não vou com você, mas se é de Deus, vai dar certo. Porque é assim que nós achamos que as coisas funcionam. Se é de Deus, Deus faz. Não. Gente, se é de Deus, eu entro e faço com Deus. Se a gente tivesse ficado só assistindo, nós não teríamos Santa Convocação como temos no Brasil inteiro hoje e em todo o continente americano. Jesus seja louvado. É que a gente não ficou assistindo. Quando ninguém quis vir, nós fomos sozinhos. No ano seguinte, 25 irmãos, 25 igrejas se juntaram. E agora já é uma realidade no país inteiro.
Você está aqui ou não? Estratégia, você precisa saber o que vai fazer. Bom, eu vou orar até o tal dia. Se não funcionar, eu vou orar e jejuar. Se não funcionar, eu vou orar, jejuar e vou envolver alguns irmãos da intercessão. Se não funcionar, eu vou jejuar, vou orar, vou reunir com alguns irmãos e vou pedir para o pastor vir orar semanalmente na minha casa. Estratégias? Vocês estão juntos ou já perdi vocês? Primeiro, não guerreie sozinho, mas com pessoas que são capazes de guerrear com você. Segundo, busque as pessoas de aliança. Terceiro, persevere até vencer. Quarto, tenha estratégias. No verso 20, irmãos, Abraão entrega os dízimos. Não preciso aprofundar isso, mas quero te dar aqui uma luz. Você e eu precisamos aprender a selar nossas vitórias pela fidelidade. Os dízimos, amados, garantem as próximas vitórias. Sua semente garante que o que está atado vai ser destravado. Nós precisamos aprender a usar nossos dízimos, ofertas, primícias, nossos votos como instrumentos de guerra. Pela fidelidade, Abraão está selando a sua vitória. É por isso que ele termina a guerra e já dizima. Ratifica suas vitórias pela fidelidade. Número 6. Fica calmo que é só 39, tá? São só 7. Número 6. Nos versos 21 a 23, o rei de Sodoma fala para Abraão: olha, me devolva os homens, pode ficar com todos os bens, com todos os despojos. E ele diz: eu não vou tocar em nada que não é meu, nem um fio, nem uma correia de sandália. O que é teu é teu. Não fique com nada que é teu, não retenha mais do que é justo. Não fique com nada que não é teu. Não retenha mais que o justo. Não tome o que não é seu. Não agarre o que Deus não te deu. Em suma, faça justiça. Vocês estão aqui, gente, ou não? Não se aproprie daquilo que não é seu. Por quê? Simples, a Bíblia diz que se você viesse a trazer a sua oferta ao altar e se lembrar que tem algo contra o seu irmão, deixe ali a sua oferta, mas vai consertar com o seu irmão, porque senão você perde essa oferta. Ela perde o poder, ela perde a eficácia, ela perde a autoridade, porque você tem pendências. Então, resolva a sua vida, não fica com nada que não é teu, mas faça a justiça, porque no fazer justiça, você se libera para ser justificado. Por fim, no verso 24, Abraão diz: que os homens que lutaram comigo, tomem cada um o seu quinhão, a sua porção. Vocês estão comigo ou não? O que significa isso? Pratique a honra. Abençoe quem lutou com você. Abençoe quem orou com você. Abençoe quem esteve ombro a ombro contigo. Reparta os despojos. Faça algo por alguém que te abençoe. É engraçado que quando a gente fala, parece que na cabeça da gente soa como: isso todo mundo sabe. É fato. Mas então me diga, quando foi que você abençoou o seu pastor? Quando foi que você abençoou sua pastora? Quando foi que você abençoou o seu discipulador? No aniversário eu dei um par de meias. Não, eu não estou falando de aniversário, eu estou falando de ato espontâneo. Meu Deus, aquela ministração me abençoou. O pastor pregou e foi um rema para mim. Deixa eu abençoá-lo. Gente do céu, minha discipuladora me deu uma palavra que foi uma libertação para a minha vida. Deixa eu abençoá-la. Gente, eu pedi para a intercessão orar e as coisas destravaram. Deixa eu abençoar.
A gente pode até conhecer o conceito, mas nós somos um pouco ruins de prática. E é na prática que as coisas se destravam. Pratique a honra, aprenda a abençoar. Lute com os capazes, gente capaz de lutar com você. Procure os que têm aliança. Os que têm aliança é que fazem a guerra junto. Persevere até que você tenha vencido. Desenvolva estratégias para isso. Ratifique a sua vitória pela fidelidade. Honre o Senhor. Abençoe a casa de Deus. Entrega seus dízimos. Sexto, faça justiça. Não fica com nada que não é teu. E sétimo, pratique a honra. Abençoe quem luta contigo. Abençoe quem te abençoa. E aí, meu irmão, podem ser 5 reis, 4 reis, 9 reis, mas você com seus 300 volta com a vitória. Em nome de Jesus.